Bom, pessoal, vamos iniciar nossa oitava aula, ainda na temática da cinemática, e o título dessa aula é Movimento Vertical no Vácuo. A gente sempre olha nas nossas aulas que o título do assunto sempre entrega para a gente algumas dicas do que é que ele trata, né? Então veja só, se é movimento, a gente está pegando novamente um corpo que se desloca em relação a um observador, a um referencial. Esse movimento ele se dá numa direção fixa. Esse aqui vai ser um movimento na direção vertical. Então vai ser natural que a gente pegue nos problemas corpos que são jogados para cima, para que eles ganhem uma certa altura, ou até que eles caiam, né, a partir de uma certa altura. Então a gente está pegando movimentos ali de corpos na vertical, somente nessa direção. E o detalhe aqui é que esse movimento vertical, pelo menos nessa aula, a gente vai estudar numa região idealizada, que daqui a pouquinho a gente vê o que ela é, que seria a região de vácuo, beleza? Então, vácuo, a partir de agora, você não vai mais utilizar essa palavra somente para quando você não é respondido no WhatsApp ou no direct do Instagram. Você vai ver que o vácuo vai ter um novo significado para você. Então, vamos lá iniciar com um pouquinho aqui de história, história da ciência. A gente tinha um carinha que eu tenho certeza de que você já ouviu falar, que é o Aristóteles. E o Aristóteles, por mais que na época dele a gente não tivesse uma matemática avançada, a gente não tivesse o cálculo diferencial integral, mas ele podia estudar a natureza a partir de observações e de alguns experimentos bem simples. Então ele tentava ali explicar o mundo ao redor dele, entender ali como é que funciona esse mundo, quais são as engrenagens da natureza. E aí o Aristóteles ele dava algumas explicações que eram baseadas no conhecimento da época. Então, se alguém, por exemplo, perguntasse para Aristóteles, o Ari, por que é que a Lua gira em torno da Terra, aparentemente? E aí ele diria que a Lua gira em torno da Terra porque a Lua está apaixonada pela Terra. Se alguém perguntasse para Aristóteles, o Ari, se eu der um peteleco numa bolinha de gude, que é a famosa bolinha de vidro, né? Se eu der um peteleco nessa bolinha, por que é que essa bolinha vai parar depois de um certo tempo? E aí Ari respondia, é simples, a bolinha vai parar porque essa bolinha ela vai se cansar, então ela vai perder movimento. Vai chegar um certo momento que ela vai precisar descansar e aí ela para. Então são explicações que podem parecer um pouco infantis, né? Mas para aquela época é um pensamento até avançado. Então funcionava para responder alguns problemas naturais da época. E aí Aristóteles ele percebeu em algum momento que se ele deixasse um copo d'água em cima da mesa e ele esbarrasse a mão nesse copo d'água sem querer, esse copo d'água ia cair da mesa. Então ele percebeu que os corpos caíam, é uma grande observação. Só que Aristóteles começou a pensar assim, imagine se eu pegar, eu vou para um lugar bem alto, uma montanha. Aqui eu desenhei a Torre de Pisa para os dois casos, tá? Da Itália, mas logicamente que ele não foi para a Itália naquela época, até porque essa torre nem havia sido construída ainda. Mas qual é a ideia? Aristóteles ele começou a pensar o seguinte, se eu soltar vários corpos a partir de uma certa altura, eu vou perceber ao longo dessas experiências que existe um padrão. Os objetos que têm mais massa, eles caem mais rapidamente. E os objetos que são mais leves, eles demoram a cair. Então, se ele soltasse, por exemplo, uma bala de canhão e uma pena, ele verificava que a bala de canhão chegava mais depressa ao solo. Já a pena ia levar um pouquinho mais de tempo. Então, o que Aristóteles concluiu para aquela época é que objetos com mais massa conseguem chegar ao solo mais rapidamente. Veja que ele não estava completamente errado. É que ele estava considerando que a gente tivesse a resistência atmosférica. Pensa comigo. Imagine que você coloque a sua mão para fora da janela de um carro e aí você começa a acelerar nesse carro. Ou seja, você começa a ganhar velocidade. Você vai perceber que a sua mão, se ela estiver aberta, ela vai ser jogada para trás. Porque o vento, né, o ar, empurra a tua mão para trás. Se você fechar a sua mão, você vai perceber que a sua mão não é jogada com tanta violência quanto seria se ela estivesse aberta. Então, Aristóteles ele generalizou essa conclusão de que os corpos com mais massa vão cair mais depressa porque ele estava considerando o ar.
de certa forma, aliás, de toda forma, a aerodinâmica, ou seja, a forma com que o corpo interage com a atmosfera, vai importar nesse tipo de movimento. Então é por isso que a bolinha de canhão cairia mais rápido que a pena, porque Aristóteles estava vivendo num mundo, né, em que ele observava a presença de ar. Então ele começou a generalizar isso. Sempre que eu pegar vários lançamentos, os corpos mais pesados vão cair mais depressa, enquanto os corpos mais leves vão demorar um pouquinho mais de tempo para chegar ao solo se eu jogar os dois ao mesmo tempo a partir de uma certa altura. Mais tarde, apareceu Galileu, e aí Galileu já tinha um formalismo científico mais rebuscado, né? A ciência já tinha evoluído um pouquinho de Aristóteles para Galileu, por mais que a galera adorasse Aristóteles, certo? E aí o que acontece? Galileu percebeu que o experimento proposto, né, e verificado, observado por Aristóteles, ele só funcionava justamente pela presença do ar. Mas aí o Galileu começou a imaginar uma certa região teórica, tá? Em que a gente começa a retirar todo o ar desse local. Então a gente vai tirar a atmosfera. Não tem mais atmosfera no local. Então aqui Galileu ele vai repetir esse mesmo experimento, só que dessa vez ele vai imaginar o experimento numa regiãozinha que a gente chama de vácuo, tranquilo? E aí, quando a gente brinca aqui no vácuo, a gente não está tratando mais da atmosfera, a gente retirou a atmosfera. E aí o que Galileu percebeu é que quando a gente retira a ação do ar, não importa a massa dos objetos, eles sempre vão chegar ao solo ao mesmo tempo. Eles vão percorrer as mesmas distâncias juntas, se eu soltar os dois ao mesmo tempo, e, portanto, vão chegar ao solo ao mesmo tempo, certinho? Como é que a gente pode verificar isso? Se você tiver aí, pegue aí 2 papéis, 2 folhas de papel. E aí eu quero que você pegue as 2 folhas de papel, olhe com muito cuidado para elas e conclua que elas são quase idênticas, 99,9999% idênticas. Quando eu digo que elas são idênticas, é porque elas possuem a mesma massa. Caso você duvide, pegue aí uma balança de altíssima precisão e você vai ver que as 2 folhas possuem a mesma massa. E aí, quando você amassa uma das folhas, ela vai mudar a massa dela? Não, é a mesma folha de papel, só que dessa vez ela está mais compacta, né? E agora faz o seguinte, lança os 2 objetos ao mesmo tempo. A folha amassada, virando uma bolinha, e a folha plana e intacta, né? Jogue essas 2 ao mesmo tempo. Você vai perceber que a folha amassada, ela vai chegar ao solo com o menor tempo possível. Já a folha que não foi amassada, e que, portanto, é plana, ela vai demorar um pouquinho mais, porque ela vai interagir com o ar de uma melhor forma, tranquilo? A aerodinâmica dela é diferente. Ela tem uma maior superfície de contato com o ar e é isso que atrasa o movimento dela. O que Galileu previu é que se a gente retirasse todo esse ar, tanto a folha amassada quanto a folha não amassada chegariam no solo ao mesmo tempo. E faz sentido, porque se o que freava as 2 folhas era o ar, se eu retiro o ar, eu não vou ter mais nada freando esse movimento. Então eles vão chegar juntos ao mesmo tempo, beleza? Então, o que Galileu fez com a ciência aristotélica foi meio que dar um chega para lá, né? Ele disse assim, não é bem que os corpos de mais massa cheguem mais rápido ao solo. O que acontece, na verdade, é que a gente tem a presença do ar, e essa presença do ar faz com que a gente tenha essa falsa impressão. Mas, na verdade, se a gente retira todo esse ar, a gente criar uma região de vácuo, né? A gente vai perceber que os corpos chegam ao mesmo tempo no solo. Até se tem registros de que Galileu tenha ido nessa torre de Pisa mesmo, na Itália, que é uma torre meio inclinada. Não é que eu tenha desenhado errado, por mais que eu desenhar errado seja algo comum, mas tem-se registro de que ele foi nessa torre e começou a jogar corpos que eles possuíssem a mesma aerodinâmica, uma aerodinâmica bem parecida, mas que tivessem ali massas diferentes, como, por exemplo, uma bolinha mais leve e uma bolinha mais pesada, só que 2 esferas, né? Uma esfera leve e uma esfera pesada. E aí ele jogava ali os 2 corpos, ele via que os 2 caíam praticamente ao mesmo tempo, e a galera que ficava embaixo lá na torre olhava para Galileu com um desdém, zombando dele.
porque ele estava ousando desafiar a ciência aristotélica, que dizia que sempre o corpo de mais massa vai chegar mais rápido. Então veja que Galileu mostrou para a galera que a física aristotélica estava equivocada, que o que importava para aquele fenômeno era a aerodinâmica. Mas quando a gente pegava corpos com aerodinâmicas muito próximas, modificando somente a massa entre eles, a gente via que eles chegavam ao mesmo tempo no chão. Mas mesmo mostrando isso, a galera zombava de Galileu. Então veja que muitas vezes, para as grandes massas, não importa o que está sendo dito, mas quem está dizendo. A experiência de Galileu foi confirmada na primeira ida do homem à Lua, em que ali a gente sabe que a Lua não tem atmosfera, né? Então quer dizer que quando a gente solta corpos de diferentes massas, esses corpos vão cair ao mesmo tempo, porque a gente não tem a resistência do ar. Então os astronautas que foram à Lua começaram a soltar objetos lá e viram que, independente da massa desses objetos, eles chegavam ao mesmo tempo ao chão, justamente porque a gente não tinha mais presença do ar. A gente tinha uma região muito próxima do vácuo. Perceba que o vácuo é uma região teórica, tá? É uma região que a gente não consegue ter 100% no laboratório, por exemplo, mas a gente pode chegar muito perto. Por exemplo, existe um vídeo bem famoso até, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, em que cientistas vão para uma câmara que pode criar uma região de vácuo, e aí eles soltam ao mesmo tempo algumas penas e uma bola de boliche, se eu não me engano. E aí eles percebem que esses objetos caem ao mesmo tempo quando a gente retira o ar desta câmara, indicando novamente que Galileu estava correto. A sacada de Galileu foi: se a certa altura e numa região de vácuo, ou seja, a gente pode desprezar a resistência do ar, dois corpos forem abandonados a partir do repouso, e aí esse fenômeno a gente chama de queda livre, é quando a gente abandona algo a partir do repouso. Lembre-se que repouso significa dizer velocidade igual a zero, né? A gente abandona algo do repouso, é abandonar algo a partir da velocidade zero, velocidade nula. Ambos percorrerão as mesmas distâncias em tempos iguais. Um percorre lado a lado com o outro, né? Até chegarem ao solo, independentemente de suas massas. E aqui eu tenho algo a complementar sobre essa observação. Imagine que a gente tem uma nuvem e ali essa nuvem esteja carregada e ela faça chover. Então a gente percebe, que se a gente tirar fotografias de segundo a segundo das gotas de chuva que vão caindo, a gente percebe que a distância entre uma gota e outra, ela meio que vai aumentando, né? Então aqui a gente tem um deslocamento 1, depois a gente tem aqui um deslocamento 2, e a gente percebe que esse deslocamento 2 já é maior que o deslocamento 1, e aqui a gente tem um terceiro deslocamento, né? Uma terceira diferença de posição de uma gota até outra, e a gente vê que esse ΔS3 é maior. Então, se a gente tem um corpo que cada vez mais está percorrendo distâncias cada vez maiores, né? Então a gente tem um movimento acelerado. Então quer dizer que existe uma aceleração para esses corpos que vão caindo. E essa aceleração é o que a gente chama de gravidade. Então, se a gente volta para o problema de Galileu, ele percebe que os corpos eles vão caindo igual. Então, se eles vão caindo igual, é porque eles estão sofrendo a mesma aceleração. Ou seja, a gravidade ela tem o mesmo valor para qualquer corpo que esteja na Terra, que esteja no campo gravitacional da Terra. Esta aceleração gravitacional, que a gente representa pela letra G, tem um valor aproximado a nível do mar de 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Logicamente que a gente não precisa decorar esse número, a gente pode aproximá-lo para 10 metros por segundo ao quadrado, que é o valor mais comum que a gente vai encontrar nas questões de vestibular, questões de Enem, beleza? E mesmo assim, você não vai se preocupar em decorar esse número, porque se a questão exigir trabalhar no número mais quebradinho, pode ser esse, pode ser 9,81, a questão sempre vai te fornecer esse dado, tá? Você não é obrigado a decorar isso. Não é o objetivo do Enem, né? Que você decore valores, mas que você saiba trabalhar com eles. Pelo menos a priori é isso.
Lembre-se também qual é o significado da gente falar metros por segundo ao quadrado, né? Então, vê bem, isso quer dizer que um corpo abandonado a partir do repouso aumenta sua velocidade em 10 metros por segundo a cada segundo de queda. É isso que quer dizer 10 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo a cada segundo. Então, se a gente observar aqui, cronômetro igual a 0 segundo, a gente tem uma velocidade nula, né? Foi abandonado a partir do repouso. Quando a gente vai para o primeiro segundo, a gente percebe que a velocidade aumentou num módulo de 10 metros por segundo. Quando a gente vai para o segundo segundo, a gente vai ver que a gente aumentou novamente 10 metros por segundo na velocidade. Veja que 10 metros por segundo não é uma velocidade pequenininha, não. Se a gente pegar esses 10 metros por segundo e a gente converter para quilômetros por hora, através do fator de conversão, que é o 3,6, a gente vai ver que isso equivale a 36 quilômetros por hora. Ou seja, a cada segundo que um corpo cai em queda livre, ele vai aumentando sua velocidade em 36 quilômetros por hora. Isso aí é uma aceleração absurda, de certa forma, né? É um grande aumento de velocidade em um pequeno intervalo de tempo. Vamos ver agora uma aplicação de tudo que a gente viu até agora. Galileu, na Torre de Pisa, fez cair vários corpos pequenos, com o objetivo de estudar as leis do movimento dos corpos em queda. A respeito dessa experiência, julgue os itens, desprezando-se o efeito do ar, ou seja, a gente está numa região que a gente chamou de vácuo, né? A gente não considera o efeito do ar, o efeito atmosférico, e indique quais são corretos. Então, na primeira proposição, a gente tem a aceleração do movimento era a mesma para todos os corpos. Verdadeiro. A gente viu que a gravidade é a mesma para todos os corpos que estão na Terra. E é por isso que os corpos vão caindo juntos, né? Porque se eles possuem a mesma gravidade, a mesma aceleração, eles vão desenvolvendo velocidades iguais conforme o tempo passa. Segunda proposição. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal no mesmo instante que o mais leve. Verdadeiro, como a gente acabou de falar, mesma aceleração, mesmas velocidades desenvolvidas, eles vão percorrendo ali juntinhos, né? Um ao lado do outro, vão percorrendo as mesmas distâncias comparativamente. Terceira proposição, se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal com velocidade escalar maior que a do mais leve. Falso. Essa aqui é a concepção aristotélica, né? De que corpos mais pesados caem mais depressa. E a gente viu que, a partir da concepção de Galileu, não é bem isso que acontece. Então, VVF, verdadeiro, verdadeiro, falso, ok? Vamos começar agora a especificar o que é a queda livre, que a gente pode abreviar somente para QL, beleza? E a gente já meio que deu um spoiler sobre o que é a queda livre, né? A gente viu lá que Galileu ele chamou de queda livre quando a gente tinha corpos que eram abandonados a partir do repouso. E aí abandonar alguma coisa a partir do repouso é simplesmente soltar esse corpo para que ele caia. Então ele vai partir ali de uma velocidade inicial de 0. Então sempre que a gente falar em queda livre, você precisa ter em mente que esse corpo vai ter uma velocidade inicial nula. Veja bem, é muito diferente você abandonar um corpo a partir do repouso e jogar esse corpo para baixo. Você abandonar algo, imagine que você tem uma bolinha em sua mão, é você simplesmente abrir a sua mão, você abandonou. Mas você jogar alguma coisa, é você pegar a sua mão e você arremessar o negócio ali para baixo, certo? Então abandonar não é a mesma coisa que jogar. Jogar, lançar, requer uma velocidade inicial. Já abandonar, não. É você abandonar a partir do repouso, a partir de uma velocidade que vale 0. Tudo bem? Então, a gente vai analisar agora, matematicamente, como é que funciona esse tipo de movimento. Então, aqui a gente tem uma mulher ali com um vaso de flores, e aí ela, por alguma razão, vai abandonar esse vaso de flores a partir do repouso, para que esse vaso atinja a cabeça do nosso nobre colega, ou talvez não tão nobre assim, né? Ninguém vai jogar vasos de flores em outra pessoa do nada. Alguma coisa ele fez. E aí, veja bem, quando ele chega lá, por sorte dele, a cartola meio que protegeu a vida dele, tudo bem, então ele vai sobreviver. Mas perceba que a gente teve ali
um vaso de flores que foi abandonado a partir do repouso, porque a mulher calculou perfeitamente qual seria o instante de tempo que o carinha passaria ali por baixo, né? E aí ela solta o vaso antecipadamente para que o vaso coincida com a cabeça do nosso colega. Então ele foi abandonado a partir do repouso, que é o requisito para queda livre, né? Logicamente, a gente sabe que aqui a gente tem uma aceleração, então esse corpo vai chegar aqui na cabeça do nosso colega com a velocidade final. Perceba também que esse corpo ele partiu de uma altura inicial, que eu vou chamar de h0, e chegou numa altura final, que eu vou chamar somente de h. Veja que aqui a gente tem uma distância que seria h menos h0. Isso é variação, né? É alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então aqui a gente chama isso de ΔH, que é justamente o que a gente tem ali. Agora que você conhece as variáveis, a gente pode estudar quais são as equações que vão relacionar essas variáveis. Mas lembre-se que eu falei para vocês que aqui a gente tem um movimento acelerado. E um movimento acelerado indica para a gente que existe variação da velocidade. Se existe variação da velocidade, esse é um movimento retilíneo, porque a direção vertical é retilínea, né? Uniformemente variado. Então, as equações que a gente viu para o MR e o V irão valer aqui para esse caso da queda livre. Então, por exemplo, a função que a gente viu, que era a função horária da posição, que é essa que está aí na tela, né? Posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2, também vai valer aqui para o movimento da queda livre. Porém, a gente vai adaptar essa fórmula para as variáveis que a gente denotou agora há pouco. Então, o que a gente chama de posição final, a gente chama de altura final. O que a gente chama de posição inicial, a gente chama de altura inicial. Note que a velocidade inicial vale zero, porque é queda livre, né? Foi abandonado a partir do repouso. Então, esse termo aqui do meio a gente corta. O que sobra vai ser a gravidade, o tempo ao quadrado, dividido por 2. Esse tempo a gente vai chamar ele de tempo de queda, porque a gente está abandonando ele a partir de uma certa altura. Então, ele só vai cair, beleza? E a gente aqui vai usar o sinal de mais porque a gente está considerando o movimento que é acelerado. O módulo da velocidade, ao cair, vai aumentando cada vez mais que o tempo vai passando, tudo bem? Então, a gente ficaria com h é igual a h0 mais gt ao quadrado sobre 2. Eu vou precisar decorar essa fórmula? Não, de jeito nenhum. A fórmula é a mesma que a gente tinha visto no MRUV. A gente só fez algumas adaptações. Se você entendeu bem o assunto, você vai conseguir fazer essas adaptações sem precisar ficar decorando fórmulas novas. Você vai ver, inclusive, que eu vou mostrar algumas fórmulas durante os exercícios. É para você usar essas fórmulas, para você decorar essas fórmulas? Não! Você precisa saber qual é a fórmula inicial. E a partir da fórmula inicial, você vai chegando em casos específicos, tudo bem? Treina o teu cérebro para que ele possa aprender e não para que ele possa decorar. O aprendizado dificilmente vai sair da tua cabeça. Já o decoreba, passa algumas semanas que você não brinca mais com esse assunto, você vai esquecer naturalmente, tá? Então veja, a função horária da velocidade, ela também vai valer para a gente aqui. Velocidade final é a velocidade inicial, mais ou menos a aceleração, vezes o tempo. Quais são as adaptações? A velocidade inicial é zero. A gente vai usar o sinal positivo, né? Porque aqui a gente tem um movimento acelerado, o módulo da velocidade está aumentando, a aceleração a gente chama de gravidade e tempo a gente chama de tempo, tranquilo? Então a velocidade final vai ser a gravidade vezes o tempo. Nenhum problema nisso, né? Bem simples, bem bonitinho. Lembrando, não decora, você sabe chegar aqui, tudo bem? Então bora lá. E a gente também viu a equação de Torricelli, né? Que é aquela que não envolvia tempo. Aí ela dizia o quê? Que a velocidade final ao quadrado de um corpo é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Quais são as adaptações? Velocidade final continua sendo velocidade final, né? 2 continua sendo 2, glória a Deus. A aceleração virou gravidade e a variação do espaço, que era o ΔS, virou ΔH, variação da altura. Novamente, considero o caso positivo, porque é um movimento acelerado, e a velocidade inicial seria zero, né? 0 ao quadrado também é zero, então a gente ignora. Então essa seria a equação de Torricelli adaptada para queda livre.
Mais uma vez, insisto em dizer, não decore fórmulas. Você sabe a principal, que é essa. Se você sabe a principal, você chega nessa sem nenhum esforço. Tem alguns livros, algumas aulas, alguns professores, alguns materiais de escola, de cursinho, que eles têm uma vontade exacerbada de te mostrar o maior número de fórmulas possíveis, para que tua caixola endoide com tanta fórmula. Por exemplo, aí tem alguns que vão dizer, como é que eu vou calcular a altura na queda livre? Aí pega essa expressão que a gente acabou de chegar, isola o ΔH, aí fala que ΔH é igual a V ao quadrado sobre 2G. E isso é desnecessário, você não precisa chegar numa fórmula e ficar isolando cada termo e ficar dizendo isso é isso e aquilo é aquilo. Se você estudou e você entendeu qual é o caso geral, você vai chegar no caso particular sem nenhum esforço. Esforço é ficar decorando fórmulas e ainda por cima é um esforço, na maioria das vezes, inútil, tranquilo? Vamos ver alguns exercícios, então vamos ver como é que isso funciona na prática, beleza? Vamos lá! O buriti é uma palmeira alta comum no Brasil central e no sul da planície amazônica. Para avaliar a altura de uma dessas palmeiras, um pesquisador provoca a queda de alguns de seus frutos e cronometra o tempo em que ela ocorre, obtendo valores compreendidos entre 1,9 segundos e 2,1 segundos. Desprezando-se a resistência do ar exercida sobre os frutos em queda, determine as alturas máxima e mínima de onde eles caíram. Adote a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Galerinha, a gente sabe que esse movimento é uma queda livre porque os frutos vão cair a partir do repouso, né? Então, veja só, a gente tem 3 equações possíveis, se a gente pensar no mr e o v. Se a gente pensar na função horária da velocidade, a gente não vai ter muita coisa, porque era v é igual a v0 mais ou menos a aceleração vezes o tempo. A gente não mexe com posição. E como a gente quer saber a altura final, a gente está brincando aqui com posição, né? Então, preciso de uma equação que envolva posição. Eu também não vou trabalhar com Torricelli, porque Torricelli não tem tempo, né? Não é que Torricelli não tenha tempo de resolver a questão, é porque a equação dele não envolve a variável do tempo. Então, também não é interessante para a gente. Resta a gente trabalhar com a função horária da posição, né? S é igual a S0 mais V0t, mais ou menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, que adaptada para a queda livre ficaria igual a h, né, que é a altura final, é igual à altura inicial, mais a velocidade inicial do movimento, vezes o tempo de queda. A gente vai usar o sinal de mais, porque o movimento é acelerado, né? Conforme o fruto cai, ele vai ganhando velocidade. A gravidade vezes o tempo ao quadrado, e esse aqui no final dividido por 2. E aí a gente vai começar a analisar o movimento. Por exemplo, a gente percebe que ele cai de uma altura inicial, e é interessante que a gente pense a altura inicial como 0, para que a gente conte tudo a partir daqui. Eles vão chegar numa altura final, que pode ser a máxima ou a mínima, né? E aí a gente pode agora já cortar alguns termos. Vê só, a altura inicial a gente considerou como 0, no nosso nível de referência. A velocidade inicial é 0 também, porque é uma queda livre, parte do repouso. Então, esse termo aqui do meio vai para o saco. Então, a gente ficaria com h final, que é a altura final, é igual a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. A gente tinha o caso geral, chegou no caso particular, sem precisar decorar fórmula nenhuma. E agora vamos ver como é que isso aqui vai funcionar para a altura máxima e para a altura mínima. E eu acho que você concorda comigo que a altura máxima é algo que a gente vai obter quando a gente considerar o maior tempo, né? Porque quanto mais tempo de queda a gente tiver, mais altura, mais distância esse corpo vai percorrer. Então, aqui ficaria a gravidade, que é 10, e o tempo máximo ali seria de 2,1, então fica 2,1 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Se a gente pensar em 10 dividido por 2, é 5, né? 5 vezes 2,1 ao quadrado é 5 vezes 2,1 vezes 2,1, porque a gente repete ali o 2,1, beleza? Então, 5 vezes 2,1 vai dar 10,5, não é isso? E 10,5 vezes 2,1 é algo que eu não consigo calcular de cabeça, então vamos aqui fazer a continha normal. 1 vezes 5 vai ser 5, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 5 é 10, sobe 1 aqui, 2 vezes 0 é 0, sobe 1 ali, a gente repete 1 aqui embaixo, e 2 vezes 1 é 2.
Se a gente soma isso aqui, a gente vai chegar em 5, 0, 1 mais 1 é 2, e aqui outro 2, né? A gente tem duas casinhas, então aqui a gente vem duas casinhas também. A gente chega numa altura aqui de 22,05 metros. Se a gente quer saber agora a altura mínima, a gente vai considerar o menor tempo, não é isso? Então, a altura mínima seria igual à gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. O tempo mínimo aqui é de 1,9 ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 2. 10 por 2 é 5. 5 vezes 1,9 é a mesma coisa que 9,5. Agora, resta saber quanto é 9,5 vezes 1,9, já que aquele 1,9 estava ao quadrado. 9 vezes 5 é 45, 9 vezes 9 é 81, a gente soma o 4 ali, fica 85, 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 9 é 9. Se a gente soma isso aqui, a gente vai ficar com 5, 10, 9 com 9, 18. Então, 18,05 metros. Está aqui a altura máxima e está aqui a altura mínima, tudo bem? Vamos agora para a próxima questão. Um dublê de cinema encontra-se em uma ponte e deseja saltar verticalmente em cima de um trem que deve passar sob ela. O trem desloca-se com velocidade escalar constante de 20 metros por segundo. Então, quer dizer que ele é um movimento uniforme, não é isso? A velocidade escalar é constante, a gente tem um movimento retilíneo uniforme, MRU. E a distância vertical da ponte até o trem é de 45 metros. Calcule a distância horizontal entre o trem e a ponte quando o dublê fizer o salto. Adote a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e despreze o efeito do ar. Vê só, a gente quer saber a distância horizontal entre o trem e a ponte. Então, veja bem, a gente sabe que o trem ele tem um movimento retilíneo uniforme, não é isso? Ele tem uma velocidade constante. Para a gente aqui trabalhar com MRU, a gente precisa lembrar que a única fórmula que a gente tem é S igual a S0 mais ou menos a velocidade vezes o tempo. É a equação horária, né, da posição para o MRU. Digamos que ele comece a partir do zero, né, para que a gente descubra qual é a posição final dele. A gente vai usar aqui mais, porque a gente vai considerar o movimento progressivo, né, a trajetória orientada como positiva para seja lá para onde ele estiver se mexendo. Então, a velocidade dele é de 20 metros por segundo, e aqui é o tempo que ele vai percorrer utilizando essa velocidade. A questão é que eu não sei quanto vale esse tempo, mas eu tenho condições de achar. Porque qual é a ideia? O dublê está numa ponte e ele vai saltar para cair em cima do trem. Então, eu tenho que ver qual é o tempo que o dublê leva para cair essa altura de 45 metros. Porque aí o tempo que ele levar para cair tem que ser igual ao tempo que o trem vai chegar lá, né? Para que o trem possa interceptar esse carinha, tudo bem? Então, para o dublê, a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Isso porque ele está em queda livre, beleza? Então, aqui a gente vai usar aqui a equação, a mesma que a gente usou no problema anterior. Então, a altura final tem que ser igual à altura inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais, porque o movimento é acelerado, vezes a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, tudo isso aqui no final dividido por 2. A altura inicial eu vou considerar como zero, para que a gente conte a partir do salto, tá? A gente sabe também aqui, ó, que a velocidade inicial é zero, porque é uma queda livre, ele foi abandonado a partir do repouso, né? Então, aqui a altura final é 45, a gente sabe que a gravidade é 10, a gente quer saber aqui quem é o tempo, não é isso? Veja só, esse 2 passa para cá multiplicando, ficaria 90, não é isso? 2 vezes 45. Veja que o tempo ao quadrado ficaria igual a 90 dividido por 10. A gente pode eliminar esse zero com esse zero, então o tempo aqui ficaria, passando a raiz, né, para o outro lado, raiz de 9, que seriam 3 segundos. Então o dublê vai cair em 3 segundos. O trem tem que chegar lá em 3 segundos. Então aqui ficaria 20 vezes 3, a gente encontra uma distância horizontal de 60 metros. Essa é a nossa resposta. Bem simples, né? Vamos lá para a próxima questão, sem medo. Vamos lá. Um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e por um ponto B com velocidade de 50 metros por segundo. Ele quer saber qual é a distância entre os pontos A e B. Se a gente desenhar a situação, a gente tem isso, né? Tem aqui um ponto A
e a questão falou para mim que nesse ponto a velocidade era de exatamente 10 metros por segundo, e aí a gente vai perceber que ele chega num ponto B com uma velocidade de 50 metros por segundo. Eu quero saber quem é a distância de A até B. Se a gente considerar que A é uma altura inicial e que B é uma altura final, eu quero saber quem é ΔH, não é isso? Então, veja bem, um bom indício para a gente conseguir resolver essa questão é pensar que ela não falou em tempo. E se ela não falou em tempo, qual é a equação que a gente usa que não envolve essa variável? É a equação de Torricelli. Então, seria a velocidade final ao quadrado tem que ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais, porque o movimento é acelerado, ele está caindo, então ele aumenta a velocidade, 2 vezes a aceleração, que é a gravidade, vezes o deslocamento, que nesse caso é a variação de altura. A velocidade final é de 50, não é isso? Então ficaria 50 ao quadrado, tem que ser igual à velocidade inicial, que é de 10 ao quadrado, tudo bem? Mais 2 vezes a gravidade. Essa gravidade aqui vale 10 metros por segundo ao quadrado, e a gente vai saber quem é o ΔH. 50 ao quadrado é 2.500, não é isso? 10 ao quadrado é 100, 2 vezes 10 é 20, e a gente quer saber quem é que é esse ΔH. Então, veja bem, eu falei a você que você não precisava decorar a fórmula para ΔH tem alguns minutos. Então, realmente você não precisa, é só aplicar na fórmula. Então, pega esse 100, passa para o outro lado, vem menos 100. Então, 2.500 menos 100 é 2.400. Isso aqui é igual a 20 vezes ΔH, que é o que a gente quer descobrir. Tu pode cortar esse zero com esse zero, então o teu ΔH tem que ser igual a 240 dividido por 2. Isso aqui vai dar exatamente 120 metros, que é o que consta na letra B de bronquite aguda, tudo bem? Sem nenhum problema, sem nenhum estresse. A próxima questão diz assim, ó, um corpo é solto a partir do repouso do topo de um edifício de 80 metros de altura. Despreze a resistência do ar, então é um problema de queda livre, né? E adote a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. O tempo de queda até o solo e o módulo da velocidade com que o corpo atinge o solo são dados por... Então vamos lá, a questão me deu altura, né? É um deslocamento ali de 80 metros, a posição final é de 80 metros, então é um indício que eu não posso trabalhar inicialmente com a equação horária da velocidade, porque ela não envolve posição. Eu quero saber o tempo, não posso trabalhar com Torricelli, então eu só posso trabalhar com a função horária da posição. Então aqui ficaria h é igual a h0 mais v0t, mais, porque o movimento é acelerado, a velocidade vai aumentar, a gravidade vezes o tempo ao quadrado, tudo isso aqui no final dividido por 2. Vou considerar h0 como zero, para que a gente conte a queda a partir dali, né, do topo do edifício. Vou considerar a velocidade inicial como zero, porque ele foi abandonado a partir do repouso. Então, esse termo aqui do meio a gente ignora. Então, a altura final é de 80 metros, a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, tempo é o que eu quero saber, e esse 2 aqui embaixo a gente repete. Veja que a gente pode cortar esse 0 com esse 0, esse 2 a gente passa para cá multiplicando, fica 16, a gente vai ficar com t ao quadrado, é igual a 16. Passando a raiz para o outro lado, a gente ficaria com raiz de 16, que é 4 segundos, tudo bem? Então, só pode ser letra A, letra D ou letra E. Se você for que nem eu, de chute, você vai errar. Então, vamos aqui garantir a resposta. Veja, a gente sabe que isso aqui aconteceu em 4 segundos. Então, eu quero saber qual é a velocidade final. Então, agora, eu vou usar a função horária da velocidade. V final é igual a V inicial mais a gravidade vezes o tempo. Quem é a velocidade inicial? Zero. É queda livre. Foi abandonado a partir do repouso. A velocidade é o que eu quero achar. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E esse tempo aqui vale 4 segundos. Então, a velocidade vai ser 10 vezes 4, que é 40 metros por segundo. Veja que a gente não encontra essa resposta nas alternativas, porque as alternativas querem a resposta aqui em quilômetros por hora. Muito cuidado para não marcar a letra E direto, tá? A gente achou 40 metros por segundo e não 40 quilômetros por hora. Para converter de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente viu lá na aula sobre velocidade, a aula 2, que basta que a gente multiplique isso aqui por 3,6, não é isso? Então, veja bem,
40 por 3,6 é a mesma coisa que a gente pegar 4 e multiplicar por 36. 36 vezes 2 é 72, 72 vezes 2 é 144. Então, aqui a gente tem 144 km por hora. Então, é o que consta aqui na letra D, de diarreia. Tempo de queda é 4 segundos e a velocidade final ali é de 144 km por hora. E aí, assim, pessoinhas, o que eu vou te mostrar agora é basicamente algo que eu acho de extrema importância, porque ajuda a responder um tipo de questão clássica que cai recorrentemente em alguns vestibulares. A gente pode até responder da forma tradicional, utilizando as fórmulas, fazendo algumas substituições, mas esse método da proporção de Galileu faz com que a gente chegue na resposta de uma forma bem mais direta. Então, vê só, a gente tinha aqui a equação horária, né, para a posição, é isso para o MRUV, adaptada à queda livre, mas aí eu vou dizer que a gente está pegando uma altura inicial de 0, para que a gente comece a contar o fenômeno a partir dela. Vou dizer também que a gente tem aqui uma velocidade inicial de 0, né? Já que a queda é livre, foi abandonada a partir do repouso, a partícula que a gente está considerando. Então, a gente pode eliminar esse termo aqui do meio. A gente ficaria com h é igual a gt ao quadrado dividido por 2. Só que a gravidade, geralmente, a gente vai adotar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, 10 por 2, a gente chegaria aqui em 5t ao quadrado. Não é necessário que eu coloque valores, na verdade, mas eu gosto de colocar os valores para que a gente perceba isso de uma forma mais clara. Então, veja, a fórmula que a gente tem é h igual a 5t ao quadrado. E eu vou testar essa fórmula para tempos diferentes, sempre contando de 1 em 1, tá? Então, veja, para o tempo de 1 segundo, a gente tem que h seria igual a 5 vezes 1 ao quadrado, é o tempo de 1 segundo, né? Então, fica 1 ao quadrado, que aí ficaria 5 metros. Então, veja, essa distanciazinha de 5 metros, a partir de agora, eu vou dizer que ela vale d, simplesmente d, tudo bem? Vamos ver agora o que acontece quando a gente brincar com t igual a 2 segundos. Então, ficaríamos com h é igual a 5 vezes 2 ao quadrado, só que 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5 é 20, não é? E 20 é a mesma coisa que 5 vezes 4. Então, eu estou dizendo aqui que 20 vai ser 4D, tudo bem? Se a gente for analisar isso aqui para 3 segundos, h seria igual a 5 vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 5 é 45, e 45 é a mesma coisa que pegar 5 e multiplicar por 9. Então, é por isso que a gente teria aqui 9D. Mais uma vez, se a gente testar isso aqui para 4 segundos, 5 vezes 4 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 16, que é a mesma coisa que 80 metros. E 80 metros é a mesma coisa que pegar 5, né, que a gente chamou de D, e multiplicar por 16. Se a gente pegar aqui para t igual a 5 segundos, e eu prometo que essa vai ser a última vez, tá? A gente ficaria com h é igual a 5 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 5, 125. Então, 125 é a mesma coisa de você pegar 5 e multiplicar por 25. Então, aqui 25D. Eu quero que você perceba que aqui a gente tem um padrão. Vê só, de D para 4D, a gente somou 3D, não foi isso? De 4D para 9D, a gente somou 5D. De 9D para 16D, a gente somou 7D. Já de 16D para 25D, a gente somou 9D. Então, quer dizer que quando a gente vai pegando a posição e a gente vai comparando de segundo a segundo, ou seja, aqui era de 0 a 1 segundo. A gente viu que a gente teve uma distância aqui de D. Já quando a gente pegou de 0 a 2 segundos, a gente pegou uma distância de 4D. Quer dizer que do primeiro segundo para o segundo segundo, a gente teve aqui uma distância a mais de 3D, tudo bem? Já de 2 a 3, a gente teve aqui uma distância a mais de 5D. Então, veja que a gente vai pegando aqui valores ímpares, né? 3D, 5D, 7D, 9D. O próximo certamente seria 11D, depois 13D, 15D e assim sucessivamente. Essa é uma proporção que se mantém válida durante todo o movimento da queda livre. Essa é a proporção de Galileu, tudo bem?
Se a gente for colocar aqui um desenho esquemático, seria basicamente isso que a gente mencionou anteriormente com os números. Então, de 0 a 1 segundo, a gente percorre aqui uma distância d, aí a partir desse segundo inicial, do 1 segundo, né, a gente ficaria de 1 segundo a 2 segundos, a gente viu que ele percorreu mais 3d. De 2 segundos até 3 segundos, do segundo segundo ao terceiro segundo, ele percorreu mais 5d. Então, isso vai se mantendo proporcional ao longo do movimento. D, 3D, 5D, 7D. Note que isso está atrelado diretamente a uma propriedade dos quadrados perfeitos, né? Se a gente pega 1 ao quadrado, seria 1. Se a gente pega 2 ao quadrado, seria 4. Se a gente pega 3 ao quadrado, seria 9. Se a gente pega 4 ao quadrado, a gente ficaria aqui com 16. Então, veja que essa proporção ela se mantém válida aqui também, né? De 1 para 4 a gente somou 3, de 4 para 9 a gente somou 5, de 9 para 16 a gente somou 7. Então, essa propriedade matemática, ela se repete na natureza, e isso eu acho fantástico, beleza? Vamos lá agora para um exemplo de como é que isso aqui funciona. A laje do teto de uma sala deixa gotejar água da chuva, caindo as gotas com frequência constante. Uma fotografia instantânea mostra que as distâncias entre 3 gotas consecutivas são, respectivamente, 30 centímetros e 50 centímetros. Concluímos que, desde que a resistência do ar seja desprezível, a gota que caiu antes da gota 1 se encontra abaixo desta a uma distância de... Então, aqui a gente tem a figura, né? A gente tem aqui a terceira gota, aqui a segunda, teve 30 centímetros. Aí, para a primeira, 50, e a gente quer saber a que está abaixo da gota 1, tranquilo? Aí, veja bem, a gente sabe que a proporção é a seguinte, D, 3D, 5D e depois 7D, não é? Esses 30 centímetros, eles têm muita cara de quê? De 3D, é válido, né? Então, seria como se esse D, ele fosse ali de 10 centímetros. Então, os 3D seriam ali de 30 centímetros. Quando a gente vai para o 5D, a gente percebe que a gente tem aqui 50 centímetros, né? Que é a próxima distância aqui na nossa figura. Então, veja, daqui para cá, a gente aumentou em 2D. E daqui para cá, a gente aumentou em 20 centímetros. Então, se a gente vai de 5D para 7D, a próxima distância vai ser de quanto? De 70 centímetros. Então, veja que essa é justamente a resposta que conta na letra B de bronquite. Então, resolvemos uma questão que levaria um grande tempo de resolução, utilizando aqui somente a proporção de Galileu. E aí, em menos de 1 minuto, a gente consegue responder a questão. Maravilha, né? Vamos ver aqui um outro exemplo. Aqui da Olimpíada de Física da Bolívia, vejamos. Deixa-se cair, a partir do repouso, 5 esferinhas intercaladas por intervalos de tempos iguais desde o teto de um edifício de altura h. O efeito do ar é desprezível, ou seja, a gente pode tratar isso aqui como uma queda livre, né? E adota-se a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Quando a primeira esferinha atinge o solo, a quinta está prestes a partir, e nesse instante, a distância entre a segunda e a terceira esferinha vale 5 metros. Ele quer saber qual é o valor de h, ou seja, da altura do edifício. Então, vamos lá. A gente tem aqui 5 esferinhas. A gente sabe que a distância entre elas vai aumentando cada vez mais. Ok, está razoável esse desenho. Aqui é a esferinha 1, aqui é a esferinha 2, aqui é a 3, aqui é a 4 e aqui é a 5. Então, a questão disse aqui para a gente é o seguinte: quando a primeira esferinha atinge o solo, ou seja, essa criatura daqui, a quinta está prestes a partir, ou seja, ela está saindo lá, né, do topo do edifício. Então, quer dizer que a altura do edifício, que é o que a gente quer descobrir, é justamente a distância entre a quinta esferinha e a primeira esferinha, não é? Entre a primeira e a última. E aí, vê só, a quinta está prestes a partir, e nesse instante a distância entre a segunda e a terceira esferinha vale 5 metros. A distância entre a segunda e a terceira esferinha vale de 5 metros. Galera, esses 5 metros, eles lembram muito o quê? 5D, não é? E qual é a sequência? A gente sabe que aqui em cima a gente vai ter 3D. Só que, se 5 metros valem 5D, então D é igual a 1 metro. Então, 3D seriam 3 metros.
Aqui em cima, pela sequência, né, pela proporção de Galileu, a gente sabe que a gente teria aqui d, que é justamente o 1 metro que a gente estava mencionando. Aqui embaixo de 5D, a gente parte para quem? Para 7D. E se a gente multiplicar 7 vezes 1, a gente chegaria aqui em 7 metros. Então, se a gente soma 1 metro com 3 metros, seriam 4 metros. Com 5 metros, 9 metros. Com 7 metros, a gente tem 16 metros, tranquilo? Que é justamente o que consta na letra C de cirrose. Alguma dúvida? Agora que a gente conhece a queda livre, a gente pode conhecer um outro tipo de movimento na vertical, que é o lançamento vertical, representado pela sigla LV. Então, imagine que a gente queira lançar uma bolinha, uma esfera, para cima. Para que a gente lance essa esfera para cima, é necessário que a gente imprima nessa esfera uma velocidade inicial. E está aí a novidade do lançamento vertical em relação à queda livre. Na queda livre, a gente sempre considerava que a velocidade inicial era zero, porque os corpos eram abandonados a partir do repouso. Agora não, a gente vai imprimir uma velocidade inicial no corpo. Então, quando esse carinha imprime uma velocidade inicial para cima, a gente percebe que a bolinha vai ganhando altura, mas perceba também que a velocidade dele, conforme o corpo sobe, ela vai diminuindo, não é isso? Porque a gravidade puxa os corpos para baixo. Então, se eu estou lançando um corpo para cima, eu estou lançando esse corpo num sentido contrário ao sentido da gravidade, tranquilo? Então, aqui a gente vai ter um movimento que ele é retardado, não é isso? A velocidade vai reduzindo ao longo do tempo, até que ele chega numa altura que a gente chama de altura máxima. E aí é o momento em que você precisa prestar atenção. Sempre que a gente falar que um corpo, no lançamento vertical, ele atingiu a altura máxima, quer dizer que a velocidade é igual a zero. Por quê? Porque ele chegou num ponto em que ele não se desloca mais. E se o deslocamento é igual a zero, então a velocidade, que é ΔS sobre ΔT, também vai ser igual a zero. Tranquilo? Então, sempre que a gente falar em altura máxima, o corpo atingiu a velocidade igual a zero. Logicamente que tudo que sobe, desce. Então, esse carinha ele vai começar a descer, tranquilo? E aí ele vai descendo de tal forma que a velocidade dele vai aumentando cada vez mais. Se a velocidade vai aumentando cada vez mais até chegar na mão dele, a gente tem aqui um movimento acelerado. O módulo da velocidade vai aumentando, vai crescendo. Então, aqui para baixo, a gente tem que o corpo está no mesmo sentido que a aceleração gravitacional. Então, quer dizer que o movimento é acelerado, a velocidade vai crescendo. Uma coisa que eu quero que você perceba é que se a gente lançar a bolinha para cima com 3 metros por segundo, ela vai chegar lá em cima, vai perdendo velocidade, né? Chega na velocidade igual a zero, e quando ela desce e chega na minha mão novamente, ela volta com a mesma velocidade com que ela partiu. Então, se eu joguei ela para cima com 3 metros por segundo, quando ela voltar para a minha mão, ela volta com a mesma velocidade, com os mesmos 3 metros por segundo, beleza? Coisas importantes que eu gostaria que você percebesse. Na altura máxima, a velocidade é nula. Isso aqui a gente já discutiu. Inclusive, nesse momento que a gente tem a velocidade igual a zero, é o momento em que a gente diz que o corpo sofreu inversão do sentido de movimento, porque antes a bolinha estava subindo. Atingiu a velocidade de zero, ele vai inverter o sentido e vai cair, tranquilo? Então, falar que a altura máxima a gente tem velocidade igual a zero é a gente falar que é a posição em que a gente teve a inversão do sentido de movimento, beleza? Conclusão número 2. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, se a gente levar aqui 5 segundos para subir, a gente vai levar também 5 segundos para descer. Logicamente, como a gente está desprezando o efeito do ar, a gente ainda está no vácuo, tá? A gente está retirando a ação à atmosfera, ele não vai enfrentar nenhuma dificuldade para subir e nenhuma dificuldade para descer. Então, vai ser a mesma condição antes e depois. Então, se levar 2 segundos para subir, 2 segundos para descer. O tempo de voo, né, nesse caso, seria o tempo de subida mais o tempo de descida, que são iguais. Então, se o tempo de subida é de 2 segundos, o tempo de voo é de 4 segundos.
Interprete o tempo de voo como o tempo em que ele não permanece ali na mão do nosso colega, nesse exemplo, tá? Terceira conclusão, e aqui é a mais importante, eu diria, em termos matemáticos. Para a subida, a gente tem um movimento retardado. A gente viu que quando a esferinha subia, ela ia perdendo velocidade, não é isso? Então, isso caracteriza o movimento retardado. E aí, no MRUV, a gente dizia que quando o movimento era retardado, devido à correta orientação da trajetória, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, a gente considerava a aceleração como negativa. Então, por isso aqui eu coloquei, ó, a aceleração é a gravidade e ela é menor que zero, ou seja, ela é negativa. Já para a descida, a gente viu que a velocidade ela ia aumentando cada vez mais. Então, o movimento é acelerado. A exemplo do que a gente fazia no MRUV, a gente considera que a aceleração, que nesse caso é a gravidade, é positiva, ou seja, maior que zero. E isso, claro, a depender da orientação. Vê só, importante, a segunda conclusão só é válida se, e somente se, orientarmos a trajetória para cima durante a subida e para baixo durante a descida. Veja só. Para que você entenda bem o que eu vou te explicar agora, é necessário que você domine o que é movimento acelerado e movimento retardado, seja ele progressivo, seja ele retrógrado. Caso você esteja um pouco esquecido, recomendo que você vá lá na aula 3, na aula de aceleração instantânea e média, e você veja lá na descrição do vídeo. Lá na descrição do vídeo eu coloquei lá o minuto, ou seja, o tempo em que eu começo a explicar essa questão aqui de movimento acelerado e movimento retardado, seja ele progressivo, seja ele retrógrado, tá? Dá uma olhadinha lá, caso a memória esteja falhando, vai valer a pena. Vê só, a gente vai pegar aqui o primeiro caso a ser estudado, ó, eu vou pegar aqui a trajetória como se ela estivesse orientada para cima, não é isso? Se está orientada para cima, é porque a gente tem um ΔH positivo aqui para a subida, não é isso? O ΔH é positivo, porque ele está chegando numa posição pequenininha e está indo para posições maiores. Então, o ΔH vai ser positivo. Se o ΔH é positivo, é a mesma coisa dizer que o ΔS é positivo. E quando o ΔS é positivo, lembrando que velocidade é ΔS sobre ΔT, que o ΔT é sempre positivo, então se o ΔS é positivo, algo positivo dividido por algo positivo é algo positivo também. Então quer dizer que nesse caso a gente tem uma velocidade positiva, não é isso? Mas veja, a gente viu que para a subida o movimento é retardado. Então se a velocidade é positiva, qual é o sinal da aceleração para que a gente tenha um movimento retardado aqui? A aceleração tem que ser negativa. É por isso que eu digo que esse caso ele é muito intuitivo, porque aqui a gente está dizendo o seguinte, o movimento é retardado, então a gente tem uma aceleração que é negativa. Justo, né? É bem tranquilo da gente imaginar isso. Agora, bora pegar aqui a segunda situação, que seria o corpo caindo, mas a trajetória continua sendo orientada para cima. Então aqui, galera, o ΔH ele é negativo. Por quê? Porque ele está saindo de uma altura grande na nossa orientação e está vindo para uma altura menor. Então quer dizer que o ΔH, nesse caso, ele é menor que zero, ele é negativo. Só que se o ΔH é negativo, a velocidade também é negativa. Mas veja que aqui a gente tem o seguinte, a gente tem um movimento acelerado, o módulo da velocidade vai crescendo. E para que o movimento seja acelerado, a velocidade e a aceleração precisam ter o mesmo sinal. Então, nesse caso, a aceleração ela é negativa. Então, se a gente orienta a trajetória como positiva para cima, em ambos os casos, a gente vai ver que a aceleração ela é negativa, né? A gente só muda aqui o sinal da velocidade. Mas veja que, na minha opinião, não é intuitivo você dizer que o corpo cai e a aceleração é negativa. Porque se está indo a favor da gravidade, pensando sempre assim, né? Se está indo a favor da gravidade, deveria ser positivo. Então, eu não gosto de adotar esse sentido daqui, tá? O de antes, tudo bem. É legal a gente imaginar aqui. Aqui é legal da gente imaginar porque ele sobe e a gente tem uma aceleração negativa, porque ele está indo contrário ao sentido da gravidade, que é para baixo, não é isso? Então, eu gosto de adotar esse aqui. O primeiro está ok, tá? Para subida, aceleração negativa, se a gente adotar a trajetória como positiva para cima, que é o que a gente disse aqui anteriormente, ó.
Ela é válida se orientarmos a trajetória para cima durante a subida, que é justamente o que diz aqui no caso 1. Vamos ver agora o caso 3. Tanto no caso 3 quanto no caso 4, que é o que a gente vai ver posteriormente, a gente está pegando uma trajetória que ela é orientada como positiva para baixo. Então, no caso da subida, ele está pegando alturas que na nossa graduação são maiores e indo para alturas que na nossa graduação são menores, no nosso sistema de referência. Então, aqui a gente tem um ΔH que ele é negativo, não é isso? Se a gente tem um ΔH que ele é negativo, quer dizer que a nossa velocidade aqui, as nossas velocidades serão negativas. Perceba que aqui a gente tem um movimento retardado, não é isso? A subida é sempre movimento retardado, porque o módulo da velocidade vai diminuindo. Então, para que ele seja retardado, a aceleração tem que assumir um valor diferente da velocidade. Então, se a velocidade é negativa, quer dizer que a aceleração é positiva. Veja que aqui eu também não gosto de pensar nesse esqueminha, porque veja, como é que eu estou dizendo que uma coisa sobe e aí eu estou dizendo que a aceleração vai ser positiva, se a gravidade puxa para baixo? Então, não é intuitivo pensar nesse caso 3, eu descarto ele. Vamos agora analisar para o caso 4, tudo bem? E aqui no caso 4, na nossa graduação, a gente está saindo de alturas pequenininhas e indo para alturas, em termos de graduação, maiores, não é isso? Então, o ΔH aqui é positivo. Se o ΔH é positivo, as velocidades nesse movimento são positivas. Veja que na descida o movimento é acelerado, e para que o movimento seja acelerado, a aceleração tem que ter o mesmo sinal que a velocidade. Então, nesse caso, a aceleração é positiva. E aqui faz sentido para mim. Faz sentido falar que a gravidade é positiva se o corpo está indo para baixo, já que a gravidade puxa ele para baixo. Então, é justamente o que a gente tinha no texto anterior. A gente orienta a trajetória para cima durante a subida e para baixo durante a descida, que é o caso 1 e o caso 4, respectivamente. Então, vamos lá. Quando a gente considerar subida, a gente vai orientar a trajetória como positiva para cima e a gravidade vai assumir valores negativos. Já para a descida, a gente vai orientar a trajetória para baixo e a aceleração vai ser positiva porque ele está indo para baixo, para onde a gravidade está puxando ele, não é isso? Esse puxando aí, coloque muitas aspas, tá? Perceba, pessoal, que onde eu coloquei xizinho não quer dizer que está errado. Eu só estou dizendo que, na minha opinião, é contra-intuitivo. Então, é como se fosse um conselho de amigo. Eu acho muito mais fácil você adotar como sentidos mais legais para trabalhar o sentido que a gente viu em 1 e o sentido que a gente viu em 4. Para a subida, a gravidade vai ficar negativa e para a descida, a gravidade vai ficar positiva, beleza? É somente uma recomendação. Então, vê só, em conclusão, a gente tem as seguintes adaptações do MRUV clássico, né? O MRUV que a gente viu lá na aula 6 e a gente está adaptando aqui para o lançamento vertical. Veja, galera, que a gente só muda o nome das coisas. Por exemplo, aqui é S, aqui eu chamo de H, aqui é S0, eu chamo de H0, velocidade inicial continuo chamando de velocidade inicial, tempo continuo chamando de tempo, e a aceleração eu chamo de gravidade. Então, eu só estou mudando o nome das coisas, mas essencialmente são as mesmas equações. A única diferença que a gente tem para a queda livre é que na queda livre a gente cortava tudo aquilo que era velocidade inicial, né? E aqui eu não posso mais fazer isso, eu preciso considerar a velocidade inicial, porque senão não tem como eu fazer com que ele suba, por exemplo, tá? Veja que esses mais ou menos nas fórmulas dizem referência ao sentido que a gente adota para a trajetória em relação à velocidade e à aceleração. Então, para a aceleração gravitacional, a gente vai adotar como positiva quando a gente tiver o corpo descendo, né, que a gente orienta a trajetória para baixo, e na subida a gente diz que ela tem valor negativo, porque a gente assume a trajetória como positiva para cima. Tudo bem? Vamos agora fazer alguns exemplos e trabalhar com essas orientações. Uma pedra é lançada verticalmente para cima, a partir do solo, e depois de 10 segundos retorna ao ponto de partida. Despreze o efeito do ar e adote a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. A questão quer saber qual é a velocidade inicial de lançamento da pedra. Quer saber o módulo dessa velocidade. Pessoal, pensa comigo o seguinte.
Eu sei que essa pedra ela foi lançada a partir do solo, não é isso? Com uma certa velocidade inicial, e é justamente essa velocidade inicial que a gente quer descobrir, tá? Mas a questão me falou o seguinte, que a pedra levou 10 segundos para retornar ao ponto de partida, ou seja, 10 segundos para subir e depois descer. Então, esse é o tempo de voo, não é isso? E qual vai ser o tempo de subida? A metade do tempo de voo. Se levou 10 segundos para fazer tudo, quer dizer que foram 5 segundos para subir e 5 segundos para descer. Então, eu vou dizer que ele levou 5 segundos para a subida, que é o que a gente está analisando. E outra coisa que a gente sabe é que quando chega no ponto máximo, na altura máxima, né, a velocidade final vai ser igual a zero, porque é onde ele vai começar a inverter o sentido do movimento. Se a gente pensar na equação horária da velocidade, a gente ficaria com v é igual a v0 menos, e por que menos? Porque o corpo está subindo, então a aceleração vai ser negativa, não é isso? Então aqui a velocidade final seria zero, a velocidade inicial seria de alguma coisa que eu quero descobrir, menos eu repito, gravidade é como 10, e eu sei que ele chega lá no ponto máximo em 5 segundos. 10 vezes 5 é 50, e quando a gente passa esse 50 para o outro lado, a gente vai ficar com a velocidade inicial de 50 metros por segundo, que é o que consta aqui na letra C de catapora. Sigamos em frente. Uma bola é lançada verticalmente para cima, a partir do solo, e atinge uma altura máxima de 20 metros. Então vamos lá, a gente tem aqui o solo, a gente tem aqui uma bolinha, e a gente vai lançar essa bolinha com uma certa velocidade inicial, e a gente sabe que ela atinge uma altura ali, máxima, né, de 20 metros. Então é como se eu dissesse que o nosso ΔH seria de 20 metros, tudo bem? Considerando-se a aceleração da gravidade com o módulo de 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade escalar inicial de lançamento, a gente quer saber quem é que é esse carinha aqui, e o tempo de subida da bola são. Então, veja, inicialmente a gente não conhece o tempo de subida, nem nada. Então, como a gente não conhece tempo, uma boa alternativa é a gente trabalhar com a equação de Torricelli, né? A velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, menos, porque esse movimento inicialmente ele é retardado, né? Ele está subindo duas vezes a aceleração gravitacional vezes o ΔH. Veja que a gente sabe também qual é a velocidade final, porque quando ele chega aqui na altura máxima, a velocidade vai ser zero. Então, ficaríamos com zero ao quadrado, tem que ser igual à velocidade inicial ao quadrado, que é o que a gente quer saber, menos 2 vezes a gravidade, que é 10, e o ΔH é 20. 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 20 é 400, a gente joga 400 negativos para lá, fica 400 positivos, então a velocidade inicial ao quadrado seria igual a 400. Se a gente jogar a raiz para o outro lado da equação, a gente ficaria com V0 é igual a raiz de 400, que seriam 20 metros por segundo. Logicamente, só poderia ser a letra B de bronquite, mas vamos ver por que são 2 segundos. Se a gente colocar aqui a equação horária da velocidade, a gente consegue achar facilmente qual é esse tempo. Vê só, velocidade final é zero, a inicial a gente achou que era 20, né? Aí menos 10 vezes t. Se a gente isola esse t, ficaria menos 20, porque esse 20 vem para cá negativo, né? Menos 20 sobre menos 10. Menos com menos é mais, e aqui a gente pode cortar 0 com 0, então ficariam 2 segundos, que é o que consta aqui na letra B de bronquite realmente, tá? Vamos lá agora para a nossa última questão. Na Lua, onde a gravidade é de 1,6 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente 1/6 da gravidade terrestre, né? Abandona-se uma pedra em repouso a 40 metros de altura do solo. Na mesma prumada, outra pedra junto ao solo é atirada verticalmente para cima no mesmo instante. As duas pedras colidem na altura de 20 metros. Com que velocidade foi lançada a segunda pedra? Então, vamos separar o problema em duas partes. Primeiro para a bolinha que foi abandonada lá de cima, e aí se é abandonada é porque a velocidade inicial dela vale zero, não é isso? É queda livre, e a gente quer dividir o problema nessa pedrinha e também para a pedrinha ali depois que está sendo lançada a partir do solo. Então, veja bem, para essa pedrinha que está sendo lançada, aliás, que está sendo abandonada,
da altura de 40 metros, a gente vê que ela chega numa posição de 20 metros, não é isso? O encontro vai acontecer a 20 metros. Então, ela percorreu 20 metros de cima para baixo. E veja o seguinte, aqui a gente tem um problema de orientação, porque eu disse a vocês que quando a gente pega um objeto caindo, é legal que a gente coloque a trajetória como se fosse positiva para baixo, não é isso? Trajetória positiva para baixo. É esse o caso? Não, porque a gente está pegando um valor de 40 metros e vindo aqui para um valor de 20 metros. Então, nessa orientação, a trajetória está diminuindo de cima para baixo. A gente precisa que ela aumente. É mais ou menos assim. Eu vou precisar inverter essa régua. Então, onde eu tenho 40 metros, eu vou chamar de 20 metros. E onde eu tenho 20 metros, eu vou chamar de 40 metros. É só uma questão de orientação. Se a gente escreve a equação horária da posição para esse carinha, a gente ficaria com h é igual a h0 mais v0t mais, porque a gente tem aqui um movimento acelerado e nós orientamos a trajetória como positiva para baixo, vezes o tempo ao quadrado, e tudo isso aqui no final dividido por 2. A altura final aqui vai ser de 40 metros, a altura inicial seria de 20 metros, mais a velocidade inicial é de 0 metros por segundo, porque ele partiu do repouso, a pedra foi abandonada, 0 vezes t vai ser 0, a gente corta esse termo aqui do meio, gravidade não é mais 10 metros por segundo ao quadrado, porque a gente está na Lua, então aqui seriam de 1,6 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado. Então, esse 20 passa para cá como os menos 20, 40 menos 20 seria 20, beleza? Então, 20 tem que ser igual a 1,6 por 2, que é 0,8, vezes o tempo ao quadrado. Então, o tempo ao quadrado, se a gente isolar, vai ser 20 dividido por 0,8. Só que 20 dividido por 0,8 é a mesma coisa que 25. Então, o tempo vai ser igual à raiz de 25, né? Que seriam 5 segundos. Veja que essa pedrinha, ela levou 5 segundos para cair, então quer dizer que a pedrinha que estava lá embaixo teve 5 segundos para subir, não é isso? E ela vai subir de uma posição de 0 metros até chegar numa posição de 20 metros, de acordo com o enunciado. Será que essa orientação está correta dessa vez? Dessa vez está, porque a gente está pegando aqui uma bolinha, aliás, uma pedrinha que está subindo, e se ela sobe, a recomendação que eu dei para vocês é que a gente adote a trajetória como positiva para cima, que é o caso, né? Aqui a gente tem a altura inicial 0 e a final 20, então a gente realmente está crescendo para cima. Aí, bora lá. Para esse carinha, h tem que ser igual a h0 mais v0t. Nesse caso, a aceleração da gravidade vai ser negativa, porque a gente sabe que esse cara está subindo, né? O movimento é retardado e a gente fez a orientação correta para a trajetória. Então, ficaria menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A altura final é de 20 metros, a inicial é de 0, a velocidade inicial é o que a gente quer saber. Ele levou 5 segundos para fazer esse trajeto. A gravidade aqui é de 1,6, lembrando que estamos na Lua, dividido por 2, vezes 5 ao quadrado, beleza? A gente pode eliminar esse zero daqui, então ficaríamos com 20 é igual a 5 vezes 0, menos 1,6 dividido por 2 é 0,8, vezes 5 ao quadrado, que é 25. Então, a gente ficaria com 20 tem que ser igual a 5 vezes 0, menos 0,8 vezes 25, que é a mesma coisa que 8 vezes 2,5, e 8 vezes 2,5 é a mesma coisa que 20. Se a gente pegar esse 20 e jogar para o outro lado, ele vai como mais 20. 20 mais 20 é 40, então quer dizer que 5 vezes 0 tem que ser igual a 40. Se a gente isola o V0, vai ficar 40 por 5, e a gente sabe que 40 por 5 vão ser 8 metros por segundo, que é a nossa resposta. Tudo bem? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha gostado de acompanhar até aqui. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Novamente, é algo que eu repito aqui em todo final de aula. Pratique bastante exercício. Se tiver dúvida nesses exercícios que você vai tentar sozinho, traga para cá que a gente vai tentar resolver da melhor forma possível.
Deixa aí um gostei, compartilha com a galera, se inscreve no canal e até a próxima!